Existe um tipo de confisco que ninguém chama de confisco. Ele não tem decreto, não tem manchete e não tem culpado com nome e sobrenome. Além desse cenário, existem outros dois, mais rápidos, mais violentos e com alvos que a maioria das pessoas nem imagina que está exposta. Você já entendeu os riscos de um confisco no Brasil, falamos disso no vídeo 1. Agora você vai saber os 3 cenários que podem acontecer na prática e o que resiste quando o sistema quebra. Vamos começar. O decreto surpresa. Esse é o cenário mais fácil de entender, porque já aconteceu, e mais de uma vez. Em algum momento de crise aguda, o governo percebe que não tem mais saída dentro das regras normais. Aprovar uma lei ou negociar com o Congresso demora. Então vem um atalho, uma medida provisória. Ela tem força de lei imediata, não precisa de votação prévia, pode ser editada de madrugada. Você vai dormir com as regras de hoje, e as regras de amanhã dizem que o seu dinheiro está bloqueado. Congelamento de tudo que está dentro do sistema, sem aviso. E se isso acontecesse no Brasil, quais ativos seriam os mais fáceis de confiscar? Vamos lá. O primeiro, e o mais fácil de todos, seria o FGTS. O ativo total do fundo chegou a 770 bilhões em 2024, gerenciado por um banco público, a Caixa Econômica. As regras de saque são definidas por leis e modificadas por medidas provisórias rotineiramente. Na pandemia, o governo editou MPs liberando saques extraordinários. Há poucas semanas atrás, uma MP autorizou usar o saldo do FGTS para quitar dívidas. Se pode liberar com a MP, pode restringir com a mesma ferramenta. O segundo alvo seria a poupança. Hoje ela está mais protegida legalmente do que em 1990, mas o Plano Collor foi feito exatamente assim, via MP, sobre a mesma Constituição que existe hoje. O STF poderia contestar, mas o que o Collor fez foi declarado inconstitucional, e mesmo assim aconteceu. Quem queria reaver o dinheiro teve que entrar na justiça individualmente. O terceiro alvo seria a previdência privada, PGBL, VGBL, contratos com seguradoras privadas, mas regulados e monitorados pelo Estado. Lembra da Hungria que eu falei no vídeo anterior? O governo deu a escolha, transfere o fundo privado para o governo ou perde o direito à pensão pública. Mas e o Bitcoin, ele fica salvo nessa? Aqui nós temos 2 cenários muito diferentes. Vamos lá. Cenário A, o Bitcoin Exchange. Esse daqui não está salvo. Uma exchange regulada no Brasil obedece ordem judicial e governamental como qualquer banco. Seu Bitcoin que está lá é um crédito com a corretora, e esse crédito pode ser congelado da mesma forma que qualquer saldo bancário. Cenário B é o Bitcoin em autocustódia. Aqui a situação muda, mas não é imunidade total, e eu preciso ser honesto sobre isso. Se você declarou seus bitcoins no imposto de renda, o governo sabe que você tem. Em teoria, ele pode exigir que você entregue ou pague uma multa pesada se não fizer isso. A diferença prática é essa. Congelar em uma exchange leva uma notificação. Executar uma ordem contra Bitcoin em autocustódia exige saber o endereço exato, provar que é seu, e ainda assim, o governo não consegue forçar a transferência. A chave privada não está em nenhum servidor que o juiz pode bloquear, por exemplo. Não é uma imunidade, mas é mais trabalhoso. E num decreto surpresa, esse trabalho a mais é o que separa quem protege o patrimônio de quem perde tudo. E deixa eu te dar uma dica rápida como se proteger nesse cenário. Aqui você deve reduzir a exposição a ativos dentro do sistema formal. Deve entender que o FGTS e a Previdência Pública você não controla. E nunca confundir o Bitcoin Exchange com proteção. É o oposto disso. E por fim, se você declarou, a autocustódia ainda oferece uma resistência prática real. Ok, vamos para o próximo cenário. Cenário 2, o confisco programado. Esse é o cenário mais diferente da nossa realidade, porém, que existe uma grande chance de acontecer na minha opinião. Deixa eu te explicar. O dinheiro que você usa hoje não tem regras embutidas. R$ 1.000 no seu bolso ou no app do seu banco pode ser gasto onde você quiser, quando você quiser e no que você quiser. E se você usar dinheiro físico, ninguém sabe o que você comprou, ninguém pode te impedir. Mas o dinheiro físico está sumindo e não vai demorar muito para sumir de vez. Quando isso acontecer, todo o dinheiro será digital. Até aqui tudo bem. Mas agora, imagina que esse dinheiro possa começar a ter algumas restrições embutidas para o seu próprio bem. Claro, comprar em dólar não faz bem. Bloqueado automaticamente. Transferência para o exterior também não faz. Taxa de 50% aplicada na hora. Não gastou até dia 30, o saldo expira. E parece ficção quando eu falo, mas você já viveu uma versão disso. Sabe o imposto cobrado automaticamente no AliExpress antes de você terminar a compra? Então, é basicamente aquilo. O governo brasileiro conseguiu embutir uma cobrança automática dentro de uma plataforma estrangeira operando de outro país. Se ele conseguiu fazer isso lá, imagina o que ele consegue fazer com o dinheiro que ele mesmo controla. A China testou o Yuan digital com data de validade em cidades específicas. O dinheiro desaparecia da carteira se não fosse gasto dentro do prazo.
Um alto funcionário do Banco Central chinês declarou publicamente apoio a funcionalidades como prazo de expiração e restrição por categoria de gasto. Agora olha o Brasil. O Drex, o real digital do Banco Central, foi reformulado em 2025. A versão pública, aquela que seria usada no dia a dia, foi cancelada. E se você está aliviado com isso, segura a emoção por um minuto. O que foi cancelado foi a plataforma. A intenção de ter um dinheiro digital com controle centralizado não foi. E não confunda isso. O Banco Central continua desenvolvendo infraestrutura digital para o sistema financeiro, pelos bastidores, sem o nome Drex. E o Pix já entrega hoje o que mais interessa para um governo num cenário de crise: visibilidade total de cada transação em tempo real. Olha que o advogado especialista em direito bancário, Marcelo Gode, disse sobre o projeto original. Uma moeda programável que cria restrições sobre o que cidadão pode gastar é, na minha opinião, inconstitucional. Mas aí, a população vai ficar à mercê do que o STF decidir. E ele mesmo completou: o Plano Collor também foi julgado inconstitucional. Só que todo mundo teve que entrar na justiça para reaver o dinheiro. Primeiro o decreto, depois o tribunal. E da mesma forma que o Pix trouxe uma conveniência gigantesca, eu acredito que esse tipo de confisco também irá chegar com facilidades para quem usa. Um app mais fácil, um resgate da Selic mais rápido, uma inclusão financeira para quem não tem conta. Caixinha do governo. E quando todo mundo estiver dentro do sistema, será muito mais fácil ter o controle. Exatamente igual ao Pix. Dica rápida de como se proteger nesse cenário. Primeiro, desconfie de toda a inovação financeira que vem do governo. Sempre. O Pix chegou como conveniência e trouxe rastreamento total de cada transação. O Drex chegaria como inclusão financeira e traria controle programável do que você pode gastar. E o padrão é sempre o mesmo. A facilidade de fato é real, mas a segunda intenção também é. Se o governo realmente quisesse ajudar a sua situação financeira, nós não estaríamos onde estamos. Quando o próximo produto chegar com o nome de promessa de rendimento fácil, caixinha do governo, seja lá o que for, reflete o real motivo daquela função. Segundo, reduza progressivamente a sua dependência do sistema oficial. Não é sobre vender tudo e desaparecer, é sobre não estar com 100% do seu patrimônio dentro de uma infraestrutura cujas regras podem mudar por decreto. Tesouro direto, poupança, fundos atrelados ao governo. Tudo isso está dentro de um alcance fácil do Estado. Quando o governo precisar do dinheiro, é por aí que eles vão começar. E terceiro, Bitcoin em autocustódia é o único instrumento financeiro onde as regras não podem ser alteradas por ninguém. Aprenda a usar antes que o caos comece, porque quando você precisar, a janela já pode estar fechando. E existe muito conteúdo gratuito excelente tanto aqui no canal quanto em outros canais no YouTube. Vai atrás disso. Se por acaso você quiser montar uma carteira 100% blindada de confisco com a minha ajuda, clica no primeiro link da descrição para entender como eu posso te ajudar. E agora, vamos para o terceiro cenário. Terceiro e último cenário, o banimento silencioso. Esse cenário é o mais difícil de reconhecer, porém é o que eu acredito que iremos enfrentar. Nesse cenário não tem decreto, não tem manchete e não tem culpado específico para colocar um nome. Tem só uma conta que nunca fecha. O governo gasta mais do que arrecada, emite dívida para cobrir a diferença e para pagar essa dívida ele precisa de mais receita. Resultado, ou ele aumenta impostos gradualmente ou deixa a inflação solta para a dívida ficar mais barata. A Argentina é o espelho mais nítido disso. Eu não estou falando do confisco de 2001, eu estou falando do que veio depois. Décadas de inflação estrutural, moeda trocada de nome várias vezes, e um Estado que foi fechando as saídas progressivamente cada vez que as pessoas tentavam se proteger. Olha para o Brasil agora, um novo imposto a cada mês, que parou apenas por causa das eleições. IOF sobre compra de Bitcoin em discussão. Decrypto rastreando toda a movimentação cripto. Histórico recente de aumento de impostos por decreto sem aprovação no Congresso. E as consequências? Jovens saindo da casa dos pais cada vez mais tarde, pessoas de 30 anos sem casa própria, sem carro, olhando para a conta e perguntando como vão ter filho se o salário mal cobre 2 pessoas. Daqui a alguns anos, sair de casa pode ser uma vitória. Isso não é fraqueza de geração, é a conta que muitos irão pagar pelas péssimas decisões políticas. Nesse cenário, ninguém vai aparecer na televisão explicando que foi confisco. Vai ter só uma geração que ficou mais pobre que a anterior, sem entender o porquê. Exatamente igual acontece hoje. Carai, discípulo, que depressão. Pois é. Mas calma que existe saída. Dica para se proteger nesse cenário. Manter 100% do patrimônio em reais é participar voluntariamente de um sistema que corrói o poder de compra todo mês. A resposta tem que ter o mesmo ritmo. Define um percentual fixo do que você ganha, 5, 10%, o que você conseguir, e converte em Bitcoin todo mês, independente do preço, sem esperar o salário sobrar, sem esperar o preço cair. O confisco silencioso funciona no piloto automático, e a sua construção de proteção também precisa ser assim.
E agora você descobriu como se proteger. Se proteja do verdadeiro ladrão desse país. Te vejo no próximo vídeo.